O corredor estratégico no Atlântico Sul. Uma questão de soberania nacional. Amigos e amigas, se você está aqui, é porque se preocupa com o Brasil. E o que eu tenho para te contar hoje é algo que deveria tirar o sono de qualquer pessoa que se importa com a soberania nacional. Esqueçam as brigas políticas de lado. Isso aqui transcende qualquer ideologia. Circulam informações, e não são boatos. Vêm de fontes como o portal DefesaNet, que diplomatas norte-americanos, ligados ao governo de Donald Trump, estariam articulando de forma informal o acesso irrestrito a duas das nossas bases militares mais estratégicas, o aeroporto de Fernando de Noronha e a base aérea de Natal. A justificativa inusitada. Direito histórico de retorno operacional. A justificativa? Preparem-se, um suposto direito histórico de retorno operacional. Eles alegam que, por terem apoiado logística e financeiramente a infraestrutura militar brasileira durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, teriam o direito de retomar o controle técnico-operacional dessas regiões. Essa retórica remete a uma tese que já vimos ser defendida por setores trumpistas em relação ao Canal do Panamá. Nós construímos, nós pagamos, nós defendemos, então temos o direito de reassumir o controle. Agora, essa mesma linha de argumentação estaria sendo aplicada ao nosso território. Por que Noronha e Natal são cruciais? Vamos entender a gravidade disso. Fernando de Noronha e Natal são ativos de altíssimo valor estratégico. Fernando de Noronha. Sua posição equatorial é ideal para a instalação de sensores, radares e drones, como o MQ-9 Reaper. Poderia monitorar rotas navais e aéreas cruciais entre o Atlântico Sul, a África Ocidental e o Atlântico Médio. Regiões com crescente atividade de potências como China e Rússia. É uma plataforma tática para vigilância marítima, com a capacidade de operar com aeronaves de longa duração e se integrar a satélites de comunicação. Está próximo de um corredor naval vital para o comércio global e a coleta de dados sensíveis. Base Aérea de Natal. Conhecida historicamente como o Trampolim da Vitória na Segunda Guerra Mundial, é uma das instalações mais robustas da Força Aérea Brasileira. Tem capacidade para receber aeronaves estratégicas como o C-17 Globemaster III e o KC-46 Pegasus. Para os americanos, é um hub logístico crucial para a projeção militar transcontinental, oferecendo acesso direto às rotas transatlânticas e ao Porto de Natal. Além disso, a proximidade com o centro de lançamento da Barreira do Inferno cria possibilidades de integração com operações de inteligência e rastreamento espacial. A doutrina por trás da reivindicação. Segundo especialistas militares consultados, o controle compartilhado ou mesmo a presença operacional norte-americana nessas duas estruturas permitiria aos Estados Unidos consolidar um arco de contenção no Atlântico Sul. Este cinturão incluiria outras posições estratégicas como a Ilha de Ascensão, São Tomé e instalações em Dakar, no Senegal. Isso ampliaria significativamente a capacidade americana de comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento em uma região que tradicionalmente ficou fora do alcance direto da OTAN. O portal DefesaNet aprofundou-se na base jurídica que sustentaria essa reivindicação americana. Argumento histórico operacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto Noronha quanto Natal foram utilizadas diretamente pelos EWA, inclusive com a base aérea de Natal operando sob controle direto das Forças Armadas dos Iowa entre 1942 e 1945. Fernando de Noronha recebeu investimentos significativos da Marinha Americana, tudo isso amparado pela Land-Lease Act de 1941. Doutrina informal de direito de retorno funcional. Não reconhecida formalmente pelo direito internacional, essa tese tem ganhado força em círculos conservadores nos ICIRSUA.
A ideia é que instalações militares financiadas pelos ISREUA em países aliados durante períodos de ameaça global poderiam ser reativadas em momentos de necessidade estratégica, mesmo sem um acordo formal em vigor. Isso se conecta à doutrina Monroe de 1823, que reforça a ideia de que o hemisfério ocidental é uma zona de interesse vital para a segurança do Sipopunaiwa, precedentes contratuais e diplomáticos. Embora o Acordo de Assistência Militar Brasil-Estados Unidos, de 1952, tenha sido encerrado, ele continua sendo citado. Mais recentemente, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas de 2019, para viabilizar o uso da base de Alcântara, é citado como um modelo de cooperação bilateral que abriria espaço para acordos semelhantes, inclusive com finalidades militares. Além disso, marcos legais internos dos UNEPTUIRA, como a Lei de Assistência de Defesa Mútua de 1949 e a Lei de Produção de Defesa de 1950, autorizam o executivo americano a mobilizar recursos e infraestrutura fora de seu território em casos de emergência. As versões mais recentes da Lei de Autorização de Defesa Nacional, entre 2017 e 2023, prevêem a criação de bases avançadas e postos cooperativos em regiões fora da OTAN, como o Atlântico Sul. Na visão desses setores americanos, a intensificação da presença chinesa e russa no Atlântico justifica uma reativação estratégica dessa malha logística construída durante a Segunda Guerra e expandida na Guerra Fria. A posição do Brasil: soberania em xeque. Embora não haja um anúncio público ou oficial, os bastidores do Itamaraty e do Ministério da Defesa do Brasil estão, segundo o DefesaNet, conturbados e inquietos. Fontes militares classificam a proposta como juridicamente inviável e inaceitável à luz da Constituição. O artigo 49, inciso 1 da Constituição de 1988, proíbe expressamente a cessão de instalações militares a potências estrangeiras sem a aprovação do Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Ignorar esse dispositivo seria violar uma cláusula central de preservação da soberania nacional. Aceitar tal proposta, mesmo que informalmente, significaria abrir caminho para enclaves militares estrangeiros em solo brasileiro. Zonas sob comando norte-americano, blindadas a autoridades locais e operando à margem das instituições do Estado brasileiro. O Brasil correria o risco de se tornar um satélite militar informal no Atlântico Sul, uma peça auxiliar nas operações logísticas dos Estados Unidos, sem qualquer controle, reciprocidade ou capacidade real de influência. Um papel subalterno, desconectado das ambições que o país sustenta como potência regional. Este cenário escancara uma falha histórica. Nenhuma geração política da República Brasileira foi capaz de consolidar um projeto de defesa nacional proporcional à dimensão geopolítica do país. Entre omissões orçamentárias e alinhamentos automáticos, o Brasil chega a 2025 com forças armadas enfraquecidas, sem dissuasão, sem autonomia tecnológica e vulnerável a pressões externas. Aceitar o uso estrangeiro das bases, ainda que tecnicamente, abriria um precedente perigoso e sinalizaria a submissão perante os parceiros regionais. O Brasil deixaria de ser guardião do Atlântico Sul para se tornar um instrumento operacional de interesses alheios. Mais do que estruturas militares, o país colocaria em risco o símbolo máximo de sua soberania: o direito inalienável de decidir quem pisa e comanda em seu próprio território. Este vídeo é um alerta. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. A discussão sobre a nossa soberania precisa estar em pauta. O que você acha dessa situação? O Brasil deveria ceder a essa pressão externa? Deixe seu comentário abaixo.